Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala galera, é um grande prazer ver vocês aqui novamente e hoje eu tô fazendo um vídeo, um react, na verdade muito especial, com relação a um conteúdo feito pelo canal, né, do BRKS Edu. Só para avisar, eu tive autorização do próprio Edu, né, ele permitiu que eu fizesse então um react do que ele fala aqui nesse vídeo. Muita gente do canal me pediu para ver a respeito desse vídeo, sobre o material, a forma como ele aborda o assunto. E eu vou confessar para vocês, eu só consegui ver uma parte. Esse final de semana foi meio corrido para mim. Ontem eu saí aí, né, para fazer um passeio, andar de bike e tudo, cara. E você sabe como é que é, né? Ficar gordo é uma desgraça. Você cansa só de andar 3 passos. Então, eu tô meio que tentando retomar o meu físico, por assim dizer, e eu tô meio acabado, cara. Então, realmente, eu não tive muito tempo de ver com todas as propriedades. Mas o pessoal me falou que é um tipo de vídeo que eu ia me interessar muito em dar uma olhada, em dar a minha opinião. E eu acho sim, né? Ele deve ter abordado algumas questões aí um tanto quanto polêmicas, para falar a verdade. Na verdade, eu me sinto até confortável vendo um vídeo dele, porque ele tem um estilo muito parecido com o meu de se comunicar. Bom, vocês já sabem, né? A principal razão de me pedirem para ver esse vídeo é porque eu sou a PlayStation Mil Grau lá no Facebook. E embora o canal aqui tenha feito algumas pequenas mudanças em certos andamentos, principalmente o nome, eu continuo fazendo às vezes uma brincadeirinha ou outra aí sobre guerra de console, tirando sarro aí com a galera, mas sempre de forma respeitosa, e eu não foco mais diretamente nisso no canal, né? Eu passei a abordar mais notícias e coisas do tipo, que é o que eu realmente gosto, é o que eu realmente tenho prazer em fazer aqui com vocês. Eu acho que você se manter informado é bem melhor do que você só querer zoar, né? Porque o que mais acontece hoje na comunidade, digamos assim, da Console War é justamente a desinformação. O cara, ele vai, quer zoar, leva as coisas muitas vezes pro lado pessoal, e ofensas, ataques gratuitos acabam acontecendo quando na verdade era para ser tudo uma simples brincadeira, uma simples tiração de sarro, e a gente sabe que não é isso que acontece hoje. Provavelmente foi isso que culminou nesse vídeo aí do BRKS Edu, mas vamos analisar e aí eu vou tirando minhas conclusões, ok? Eu vou dar pausa quando eu quiser fazer alguma ponderação, alguma consideração, porque pelo que eu vi tem 9 minutos, então não dá para eu esperar o vídeo inteiro passar e só depois responder. Mas não se esqueça de deixar o seu like, aí você que é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos dar início aqui então no vídeo do BRKS Edu. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de 2 acontecimentos da semana que deixaram os fanboys de PlayStation um tanto quanto decepcionados. Eles puderam mostrar, tiveram a oportunidade de demonstrar pra gente como eles são mimados e limitados. Então vamos aos fatos. Em primeiro lugar, tivemos o anúncio, haviam rumores que se oficializaram. Tivemos o anúncio de Horizon Zero Dawn, anteriormente exclusivo de PlayStation 4, foi anunciado que vai sair para PC. O que eu considero excelente, porque é um jogo maravilhoso que mais gente vai ter a oportunidade de jogar. E no PC, quem já jogou e tem um bom PC, ou quem simplesmente tem um bom PC, vai poder rodar o game com configurações melhores do que no PlayStation 4, melhores do que no PlayStation 4 Pro. O Horizon Zero Dawn já era um game tecnicamente absurdo, tem gráficos maravilhosos e, enfim, é um jogo que é excelentíssimo, recomendo demais, eu fiz série aqui no canal inclusive. E no PC a gente vai poder rodar o game com opções gráficas melhores, com um frame rate maior. Até aqui ele não falou nada demais. Isso é extremamente positivo, fora o fato de que podem surgir mods bem interessantes no game. Mas isso não impediu os limitados fanboys de acharem ruim que o game vai sair para PC, inclusive com algumas pessoas colocando reclamações no Reclame Aqui e outras falando que deveriam passar spoilers para as pessoas que vão jogar o jogo no PC, o que demonstra novamente
que os fanboys estão sendo mimados, limitados, burros e egoístas. Vou dar uma pausa nesse momento do vídeo dele. Eu entendo o que ele está falando e eu posso até concordar um pouco aí com o BRKS Edu com relação a certas reações. A gente sabe que o cara que ele é fanático, independente da plataforma, cara, é uma doença, entendeu? Você não conseguir criticar a plataforma que você ama, a plataforma que você é fã, não é um amor de verdade, entende? Na verdade é uma coisa deturpada. Você está tentando proteger a qualquer custo, né, uma plataforma a troco de nada, na verdade. Na verdade isso só serve mesmo para alimentar o seu ego. Mas tem alguns pontos aqui que ele já falou até esse minuto do vídeo que eu também discordo totalmente. Eu fiquei sabendo das reclamações, né? Teve gente que foi no Reclame Aqui e teve casos mais extremistas até de fanboys que quebraram o PlayStation 4 quando souberam que o Horizon Zero Dawn tinha perdido a sua exclusividade na plataforma por migrar para o PC. Eu discordo. Eu fui uma das pessoas que discordaram totalmente dessa decisão da Sony. E eu digo para você que não tem nada a ver sobre ser mimado ou não. Eu vou exemplificar para você. Muitos jogos, se você não passar ele para outras plataformas, se você não remanejar esses títulos, eles vão ficar presos no tempo. Imagina só um jogo que foi criado exclusivamente no Xbox 360 e no PlayStation 3. Você pega esses jogos e deixa eles presos nessa plataforma, sem retrocompatibilidade, sem nada. Você só pode jogar se você tiver um PlayStation 3 ou um Xbox 360. Eu vou dar um exemplo do PlayStation 3, que seria Metal Gear Solid 4. O jogo conclusivo da franquia de Metal Gear, onde toda a história cronológica se encerra. Porém, é um jogo que, apesar de ser fantástico na sua narrativa, ele está preso no tempo. Exato. Nós já estamos passando para a geração do PlayStation 5 e ninguém mais pôde desfrutar desse game. Ninguém que não tenha um PlayStation 3. Então, sim, eu concordo que a exclusividade não deve se manter para sempre. Eu acho que é interessante o reaproveitamento do título. Se não for para lançar em outra plataforma, que ao menos seja feito por vias de retrocompatibilidade. Então, nesse quesito, o PlayStation 4 ele falhou nessa geração. Mas na geração que vem, tudo dá a entender, segundo os rumores, que o PlayStation 5 vai atender a todos os PlayStations antecessores, que ele vai rodar os títulos dos seus antecessores. Então, na verdade, Horizon Zero Dawn não ficaria perdido no tempo. Mas esse não é o meu raciocínio. O meu raciocínio é que Horizon Zero Dawn, de fato, talvez até pudesse ir para outras plataformas, como já aconteceram com outros títulos de várias plataformas que um dia foram exclusivos, porém, somente após a passada da geração. Quando você compra esse título, o que vem escrito na capa? Vem escrito que você só pode adquirir esse título no PlayStation 4. Por mais que seja uma IP da Sony, ela ser passada para o PC, qualquer outra plataforma de qualquer outra arquitetura que não seja o PlayStation 4, significa que aquele selo de Only on PlayStation é mentira. Ele acaba se tornando uma propaganda enganosa, do meu ponto de vista. Então, apesar de eu ser totalmente contra as pessoas que fizeram vídeo quebrando o videogame, coisas mais extremistas, eu não vou dizer que eu sou totalmente contra a quem foi no Reclame Aqui reclamar justamente desse acontecimento, uma vez que o consumidor deve ter a opção de escolha descrita logo de cara e não ser obrigado a comprar um determinado produto para poder usufruir de um determinado benefício. Ou seja, as pessoas que compraram Horizon Zero Dawn em 2017 só tinham a opção de comprar no PlayStation, porque a Sony informou que o título só ficaria disponível na plataforma por tempo indeterminado, ou seja, ela deu a entender que esse produto só poderia ser utilizado no PlayStation para sempre, ou no mínimo até o fim dessa geração, se a gente seguir alguns exemplos passados
de outros consoles. Com todo o respeito, mas eu acho que você está errado em alguns pontos aqui, tá, Edu? Eu não acho que seja necessariamente uma atitude mimada dos fãs de PlayStation que reclamaram com relação a isso. Na verdade, eles estão certos e eles devem sim manter esse posicionamento. A minha crítica aqui no canal foi além do Only on PlayStation. Eu fiz uma crítica com relação ao que eu acho que isso pode afetar no futuro da plataforma e o receio que eu tenho de que os títulos do PlayStation possam acabar perdendo um pouco a sua qualidade por seguir os passos que o Xbox seguiu. Nós sabemos, como eu já expliquei também em vídeo, que o Xbox ele perdeu a sua exclusividade na plataforma a partir de 2016, quando a Microsoft tomou exatamente os mesmos passos que a Sony está tomando agora. Ela começou com o anúncio de que os jogos todos que fossem publicados pela Microsoft estariam disponíveis no Play Anywhere, que é o sistema de compra que permite que você também adquira a versão do PC juntamente com a do Xbox e vice-versa. E muita gente reclamou disso na época. E a Microsoft ela recuou nas suas afirmações, dizendo que aquilo seria aplicado aos jogos apresentados na E3 de 2016. Quando chegou em 2017... um dos maiores títulos, que seria o Scalebound, o concorrente direto, por assim dizer, de Horizon Zero Dawn, havia sido cancelado e assim tinha dado início na queda do Xbox, como nós vimos até os dias de hoje, onde os títulos first party do console, os títulos publicados pela Microsoft, deixam muito a desejar e não se comparam às grandes produções que outrora estavam presentes na mesma plataforma do Xbox, nos seus dias de glória no 360. Então, nesse primeiro ponto do vídeo eu já falei bastante, né? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o que o Edu tem a dizer. Se você for pensar, o que é difícil para os fanboys, mas enfim, vamos ver se eles conseguem, é muito positivo para todo mundo o Horizon Zero Dawn sair para PC. Em primeiro lugar, porque de maneira altruísta eu penso assim, se eu gosto de uma coisa eu quero que outras pessoas compartilhem desse meu gosto, eu quero que outras pessoas curtam também aquilo que me fez bem. Então mais gente vai ter a oportunidade de jogar o game. Do ponto de vista de negócios, é muito interessante para a Sony ela experimentar um pouquinho mais do mercado de PC, porque, bom, eles conseguindo boas vendas, e eu acho que é o que vai acontecer com o Horizon Zero Dawn, eles vão ter um público maior para o qual eles podem vender jogos, e nisso eles podem investir mais em desenvolvimento de games, sabendo que o retorno vai ser maior. Então isso deve estimular o desenvolvimento de jogos em todos os setores dentro da Sony. E eu não creio que a Sony vai parar de fazer exclusivos Eu não acho que a Sony vai parar de fazer exclusivos para PlayStation. Por mais que tentem argumentar que como mais gente joga multiplataformas, portanto, exclusivos não influenciam na venda de plataformas, na verdade é justamente o contrário. Aquilo que está disponível para todas as plataformas já está disponível para todas as plataformas, então não vai influenciar numa decisão de compra. O que vai influenciar numa decisão de compra? Coisas que são restritas a determinadas plataformas. Então eu acho que a Sony vai manter sim o foco deles com jogos exclusivos, mas para alguns exclusivos eles devem começar a experimentar o lançamento posterior. Por exemplo, Nioh 2 saiu para PlayStation 4 e vai sair para PC futuramente. É um exclusivo PlayStation? Não, porque não é de um estúdio PlayStation, mas é um bom exemplo. Em primeiro, lança fechado para PlayStation, futuramente, 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos depois, lança para PC. Concordo com boa parte do raciocínio dele aqui. Você poder ter mais opções de angariar recursos para você poder fazer novas produções e novos investimentos, eu acho sempre válido. A parte que eu já não concordo tanto é com relação ao PC. Eu vou ser sincero, eu não acho que a Sony vá ter uma grande diferença, que ela vá ter um grande impulsionamento de vendas colocando exclusivo no PC por duas razões. A primeira de todas, se você analisar a venda mundial de games, multiplataformas e etc., o PC geralmente está sempre em último lugar. Exato, é a plataforma mais potente, é a plataforma com mais recursos, mas o PC
geralmente está sempre em último lugar nas vendas, perdendo até para o Xbox One. E isso eu me refiro nos títulos grandes, né, feitos aí pelas produtoras, focados para consoles, também tendo seu porte para o PC, mas é muito raro você ver uma versão de PC conseguindo vender mais que os consoles. A gente está falando de uma diferença aí bem grande que você nota no mercado, como eu falei, principalmente nos títulos aí mais famosos. Eu não estou dizendo que não venda no PC, mas eu acho que dificilmente a Sony, inclusive, vá ter um lucro tão interessante assim, que ela vá conseguir ter uma receita tão interessante assim, considerando-se também o segundo fator, que é a pirataria que existe no PC. O cara não precisa nem comprar uma versão do jogo e tentar distribuir ela. Você simplesmente baixa o torrent na internet, pega o crack do jogo e executa ele sem ter pago nenhuma única vez, sem ter passado por nenhum processo de revenda, etc. Tenho certeza que essa é uma das principais razões pelas quais o PC não tem grandes exclusivos como os consoles têm. O PC, na verdade, ele é um equipamento totalmente genérico. Ele depende daquilo que vende bem nos consoles, ele depende dos títulos grandes feitos para consoles que tenham seu porte para o PC, como acontece no caso do Xbox, que embora sejam pouquíssimos, os grandes títulos da plataforma estão disponíveis no PC, pelo menos os publicados pela Microsoft. Então é difícil dizer até que ponto de fato é benéfico isso ou não. Eu continuo pensando da mesma forma. Eu acho que se lançar um exclusivo ou outro durante a geração para o PC, até seria aceitável. Como o próprio Edu falou, ele não acha que todos os exclusivos vão ficar indo para o PC. Eu não caio tanto nesse papo. Baseado no que a gente já viu da Microsoft, ela também tentou controlar o dano, dizendo que nem tudo ia para PC, e no fim foi exatamente isso que aconteceu. Mas, já que vai mandar para o PC, então eu opto pela clareza, né? Pela transparência das coisas. Se realmente a Sony vai ter intenção de fazer isso por debaixo dos panos mais para frente, que ela deixe claro e que não fique colocando selo de Only on PlayStation na capa dos jogos, porque infelizmente esse selo perdeu toda a credibilidade com Horizon Zero Dawn. Alguns títulos anteriores da Quantic Dream, como o próprio Detroit Become Human, embora tenha sido publicado pela Sony, provavelmente nas entrelinhas ali dos contratos que ela tinha com o estúdio do game, haveria a possibilidade de no futuro ele acabar indo para o PC, que foi exatamente o que aconteceu. Outros títulos também, né, publicados pela Sony, não necessariamente eles precisam ser feitos pela Sony, mas o caso de Horizon Zero Dawn foi um caso muito sério, porque foi feito pela Sony, não foi só publicado por ela, foi feito por ela, por um estúdio dela, e a gente nunca tinha visto um caso como esse. Então sim, né, ela precisa ser transparente com relação a essa possibilidade, pelo menos durante a geração. Depois que passa a geração, eu acho até compreensível, né, o jogo passar para outra plataforma, mas durante a geração, no mínimo, eu acho que esse selo tem de ser respeitado, porque muita gente compra o console, como o próprio Edu falou, por causa do exclusivo, e isso é comprovado, os exclusivos vendem muito console, porque o dono não precisa comprar todos os exclusivos, basta ele se interessar por um apenas para que ele realmente compre o console por causa dele. Então sim, exclusivos vendem, são provavelmente, se não for o maior, um dos maiores fatores de compra na hora da escolha. Bom, vamos continuar aqui então o vídeo do Edu. E nisso a Sony consegue arrecadar mais dinheiro, não perde o fator importante de exclusivo, mesmo que seja temporário, para o PlayStation, e o jogo vende mais e agrada a mais pessoas. Então, essa é a minha visão a respeito do Horizon Zero Dawn no PC. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade para trazer mais informação e mais conhecimento através dos comentários. Eu não sou o rei da verdade e não sou onipresente, onipotente, eu não consigo... Isso é legal, cara, é um youtuber grande, mas ele não é prepotente. Tem muito canalzinho aí flopado que eu já vi de Xbox, tem uma prepotência enorme, né? A notícia. Então, se eu deixei de pensar ou enxergar alguma coisa, gostaria que vocês me avisassem através dos comentários. E aí um outro
fato da semana que deixou algumas pessoas revoltadas também. Algumas por fanboyismo e outras porque ficaram chocadas com o acontecimento. Basicamente, rolaram relatos de que na Naughty Dog existe uma cultura muito forte do crunch. E o crunch é um termo em inglês. Bom, galera, Uma tradução a parte do vídeo mas uma explicação básica seria mais interessante, acho que era com relação aos exclusivos, né? Mas enfim, esse aí não é o assunto para esse vídeo aqui. Eu acho que a parte que eu queria ter abordado eu já abordei. E ó, sinceramente, tá? Eu não acho que ele falou assim nada demais. Eu acho legal que o Edu ele tem uma humildade muito bacana, porque ele expressa a opinião dele, mas ele não coloca isso como uma verdade absoluta, né? Não tem uma prepotência que você sente da parte dele. É lógico que você sente sim uma crítica, você vê uma certa revolta dele, né? Você vê que ele chamou lá os fanboys de PlayStation, etc., de burros, limitados. Todo fanboy, todo fanático, na verdade, ele é limitado. Nem todos são burros, mas eles se limitam pelo fanatismo. E isso é uma amarra que é difícil de você se livrar. Mas eu acho assim, baseado no que eu vi aqui no vídeo dele, eu acho que foi até bom fazer essa resposta, porque o que acontece? Embora ele tenha tentado fazer uma diferenciação, a impressão que ele dá com o vídeo dele é que, se você acha que é ruim o Horizon Zero Dawn ir para o PC, você automaticamente entra no grupo de pessoas limitadas, de pessoas burras, de pessoas mimadas. Passa um pouco essa imagem. Então acho que é muito legal a gente debater isso de forma sadia, né? Até por isso eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo aqui para vocês. E sinceramente eu acho que algumas coisas sim aí poderiam sim ter sido melhor consideradas pelo Edu. Aqui você vê que visivelmente ele parecia estar um pouquinho indignado com a situação. Inclusive eu fui olhar a fonte no vídeo dele, né, que ele usou para falar a respeito de certas limitações, e ele pegou uma fonte que vem diretamente do grupo da PlayStation Mil Grau no Facebook, né? Teve um post de um cara lá falando sobre boicotar, né, o Horizon Zero Dawn no PC, de passar spoiler para todo mundo, dando a entender assim, tipo, vamos ferrar com a Sony já que ela mentiu para nós. Cara, eu não sou responsável pelo que a galera fala no grupo, né? É um grupo bastante diplomático, é um grupo bastante democrático, então eu permito posts até mesmo bobos como esse, não faço essas limitações, não permito que sejam feitos posts ofensivos, pegando foto dos outros, né? No geral isso não escapa dos moderadores, mas eu não limito. Se o cara quiser fazer um post falando groselha, a gente deixa ele fazer, porque consequentemente ele vai ser zoado pelo próprio pessoal do grupo, né? Cada um emite a sua opinião, mas é responsável por ela. Independente de ser no meu grupo ou de qualquer outro, eu não me responsabilizo por esse tipo de comentário. Então, só para deixar isso claro, porque ele usou uma fonte onde um cara mostrou um print, né, como se tivesse sido de autoria da PlayStation Mil Grau, e como vocês sabem, eu nunca tive um posicionamento radical como esse. Enfim, galera, eu agradeço muito a atenção de vocês no vídeo até aqui. Foi muito divertido para mim fazer esse react aqui, na verdade, né? Eu fiz até de um jeito diferente do que eu costumava fazer. Achei muito produtivo. A opinião do Edu, ele é um cara que eu respeito bastante, porque ele tem um jeito muito parecido com o meu de se apresentar, de transmitir o conteúdo, exceto pela parte técnica, né? A câmera dele é muito melhor, é tudo muito melhor, o celular dele é muito melhor, o computador dele é muito melhor, é tudo melhor, cara. Olha esse microfone do cara, velho. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Se você gostou também, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha que poderia ser criticado na opinião dele, ou na minha também, né? Pode ser. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí para todos vocês. Até a próxima! So clean, then she put that question in her ass and me.